Nossa, Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, esteja no teu lar, preciosa e amada Ezer, mulher do original de Deus, e também homens valorosos do Pai. Nós estamos aqui, mulheres do Ministério Ezer, mulheres com o propósito de viver a cultura do reino de Deus. Mais uma vez, estamos no mês da liderança saudável. O que é liderança saudável? Nós aprendemos, trouxemos aí alguns devocionais para vocês entenderem o porquê da liderança, o que é liderança, o que não é, os princípios da liderança saudável. E hoje o Senhor nos preparou um banquete com o pastor Alzemiro Santos, que vai nos falar, nos ensinar sobre a saúde mental e espiritual do homem. Se o seu esposo não conseguiu vir a essa reunião ao vivo, anote todos os apontamentos para que você possa instruí-lo, porque esse é o nosso papel como exé. Eu convido a nossa amada exé Cleide Guedes para fazer essa oração inicial, entregando este momento e o nosso mentor da noite, do dia, para que o Espírito Santo continue ministrando aos nossos corações e que possamos sim viver e desfrutar dessa liderança saudável dentro dos nossos lares, porque o chamado para a liderança, ela é um padrão constante na Bíblia, não é? Então, nós vamos aprender e praticar. Leide, é com você. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Que bênção, né? Um tema maravilhoso. O mês de novembro foi um mês assim muito lindo, muito abençoado mesmo de temas, né? Voltados para a liderança saudável. Olha que palavra forte, poderosa, liderança saudável. E quem e a quem o Senhor tem escolhido e, e abordado, com certeza são os nossos digníssimos esposos, né? São os homens, são os sacerdotes da nossa casa, são os líderes da nossa família. E hoje nós louvamos a Deus, né? Que tem dois homens aqui conosco, glória a Deus, o mentor e o meu esposo querido que está aí, né? Glória a Deus por isso. Então, queridos, vamos orar em nome de Jesus, entregar esse momento nas mãos do Senhor, que só Ele para nos dar de presente esse momento tão precioso. E também o nosso querido pastor Alzemiro, né, que está conosco. Glória a Deus por isso. Eu estou feliz demais com esse momento. Então, a palavra de Deus diz assim, né? Lá em 3 João 1:2, diz assim: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Olha só, assim como é próspera a tua alma, saúde mental e saúde espiritual aqui nesse versículo. Glória a Deus. Então vamos orar nesse momento? Soberano e eterno Deus. Pai querido, neste momento, Senhor, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome. Senhor, entregamos as nossas vidas a ti, entregamos esse momento a ti, entregamos o mentor, meu Pai querido, deste momento, Senhor, deste tema, que isso é liderança saudável, Senhor. E ele vai falar, Senhor, vai abordar a saúde mental e espiritual do homem, que é um tema tão importante, que se todos os homens abrissem o seu coração e buscassem o entendimento no Senhor para compreender o que é a saúde mental e a saúde espiritual, andam juntas. Ambas são conectadas uma com a outra, porque quando nós temos a saúde mental, a saúde espiritual, ela flui, louvado seja Deus. Pai, neste momento, Senhor amado, que tu venhas alcançar, Senhor, cada líder, Senhor, com uma liderança saudável, Pai. Que o Senhor venha alcançar cada sacerdote, Senhor, cada líder da família, cada pai de família. Meu Deus amado, em nome de Jesus, alcança esses homens com uma liderança saudável, Pai.
Oh, Deus querido, que o Senhor venha dar saúde mental para eles, em nome de Jesus. E que o Senhor venha dar crescimento espiritual a cada líder, Senhor, cada líder representado aqui no Ministério Zé, o Ministério de Mulheres, Senhor, mas que os homens também estão chegando para a glória do Teu nome. Senhor amado, aqui, Deus querido, o Senhor tem nos abençoado para abordar temas sobre os pais, temas sobre as mulheres, temas, Senhor, sobre a saúde do homem, sobre a saúde da mulher, temas, Senhor, sobre as crianças, sobre o adolescente, temas diversos que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor, para trazer. Meu Deus amado, através do Ministério Exer, que é um ministério online, meu Senhor amado, e que o Senhor tem abençoado muitas vidas, e que o Senhor tem levado esta mensagem, Senhor amado, a muitas nações. Louvado seja Deus. E nós louvamos o teu nome. Entregamos a vida, Senhor, do pastor Alzemiro em tuas mãos. Que o Senhor venha usá-lo com autoridade, que o Senhor venha usá-lo com sabedoria, que o Senhor venha usá-lo, Senhor, com unção, Senhor, da tua graça, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, que cada uma que está aqui, que cada exer, que cada esposo que aqui está, Senhor, também venha ser ministrado e o seu entendimento venha estar, Senhor, aberto para compreender, Senhor, aquilo que o Senhor reservou, Pai, para cada um de nós aqui neste momento, Pai. E é no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos e já te agradecemos na certeza de que o Senhor está conosco. De que o Senhor está aqui, de que o Senhor está aí, onde está minha irmã, onde está o meu irmão, onde está, Senhor, alguém que precisa ouvir a tua voz, alguém que precisa saber o que é ter saúde mental. E é no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Aleluia. Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. A palavra está com o pastor Alzemiro. Fique à Glória a vontade. Deus, glória a Deus. Quero primeiramente agradecer aí a Miriam, né, que a gente se conheceu através da OCE, né? Um curso incrível que mudou a minha vida, me ajudou a transformar muitas vidas, né? Claro, não só isso, mas outras coisas, né? Também eu vejo muito da parte de Deus, poder trabalhar, poder desfrutar, né, comportamento, né? Trabalhar com comportamento, trabalhar com a inteligência emocional, trabalhar com a vida das pessoas, né? Hoje eu posso dizer a vocês que estão aqui, né, que para mim é uma honra estar aqui com vocês, né, e poder compartilhar com vocês esse conhecimento que o Senhor tem me dado, né? Hoje eu sou, como vocês já sabem, é o Alzebiro, mas pode me chamar de Miro, gente. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Pode me chamar de Miro, tá tudo certo. Miro, Miriam, tá tudo certo, né, Miro? É Miro, tá tudo certo. Né? Pode me chamar de Miro. Eu tenho adotado o nome Alzemiro por esses dias. Na verdade, eu sempre fui titulado como Miro, né? Porque todo mundo me conhece na minha congregação, né? Eu sou conhecido como Miro. E Alzemiro porque até mesmo uma questão profissional. Então, hoje eu sou terapeuta, né? Sou um psicólogo de formação, me formo ano que vem. Hoje eu atendo gente pelo Brasil inteiro, né? Problemas emocionais, aí, vivendo pessoas com problemas em todas as áreas, né? Traumas, enfim. Sou pastor auxiliar da minha igreja, sou da Igreja Evangelho Quadrangular do Brasil, uma igreja que tem no Brasil há 72 anos, é uma igreja que tem aí suas igrejas espalhadas pelo Brasil. E sou um homem de Deus, busco a Deus, né? Decidi trabalhar com desenvolvimento humano, encontrei, né, para ajudar as pessoas, porque eu também um dia eu precisei de ajuda, né? Eu vou contar rapidamente um pouco da minha história para vocês, talvez nem a Miriam saiba, né? Eu acho que é
Há 11 anos atrás, eu era um dependente químico, era um alcoólatra. Vocês estão me ouvindo? Tá baixo? Tá baixo, Miriam? Tá baixo? Melhorou agora? Como é que tá? Melhorou? Ah, então ótimo, beleza. Há 11 anos atrás, eu era um dependente químico, eu era um alcoólatra, tinha uma vida aí totalmente fora, uma vida desregrada, né? Uma vida aí sendo usado pelo diabo, pelo próprio Satanás, vamos dizer assim. E há 11 anos atrás, o Senhor me encontrou, né? E mudou a minha vida. Glória a E Deus. foi, e foi através da Igreja Evangélica Quadrangular que tudo começou, né? Hoje, na Igreja do Evangelho Quadrangular, né, a gente tem um projeto chamado Projeto Celebrando a Vida, que é um projeto para recuperar pessoas com dependência química, né, famílias que têm dependentes químicos, né, ajudamos crianças com situações de trauma, né, ajudamos pessoas com depressão, ansiedade. Hoje eu realizo, né, nós realizamos terapias de grupo lá para ajudar, uma central de apoio para essas famílias, no qual eu cheguei lá como dependente químico e hoje eu sou o líder do projeto. Então, o Senhor é tão perfeito em tudo que ele faz, me colocou à frente e aí nasceu esse desejo de me tornar, né, um terapeuta, um psicólogo, de alguém para entender, né, a construção do ser humano, para ajudar o ser humano a lidar com as suas questões, né? Eu atendo muitos cristãos, né? Hoje é um mal do século. As doenças emocionais elas precisam, né, ser levadas em consideração, assim como um médico, né? A pessoa que precisa buscar um médico, ela precisa procurar um profissional também da área emocional, para que também possa ser tratado ali as suas questões. A grande questão, eu quero aqui compartilhar com vocês que eu tenho nunca tive plena convicção e certeza, né, que eu nasci para fazer o que eu faço. Né, os meus pacientes falam assim, Miro, você é diferente. Já passei por muitos psicólogos, sabe? Já passei por muito terapeuta, ninguém mudou minha vida. Mas eu olho para você, eu vejo um brilho, eu vejo coisas diferentes acontecendo. Eu vejo assim, você é crente. Eu falo, olha, eu não gosto dessa palavra, na verdade, né? Ser crente. Porque crente até o diabo é. Ela fala, então você é evangélico. Eu falo, não, evangélico quem me chama é a revista Veja, né? Ah, então o que que você é? Eu sou cristão. Eu sigo os valores e os princípios de Cristo e ele é meu amigo e assim. Eu todas as vezes que eu entro no meu consultório para atender, que eu atendo online também, né? Eu sempre falo, senhor, vai na frente, porque o senhor pode tocar em lugares que eu não posso tocar, né? O senhor pode chegar em lugares que eu não consigo chegar. Então, o senhor tem feito grandes mudanças, né? E assim, eu sou do Ministério Quadrangular, minha igreja é uma igreja que tem uma quantidade excessiva, bem assim, de bastante membros, né? A gente tem 8 mil membros lá, e às vezes eu estou na piscina da pia de batismo, batizando, um paciente meu aparece por lá. Eu falo, ué, você aqui? O que está acontecendo? Ah, não, eu vi você postando na sua rede social, a igreja que você frequenta, eu vim aqui. Ah, é? Quanto tempo? Ah, tô frequentando aqui há um mês. Sério? Sério? Um mês? Um mês. Ah, então tá bom, vou te batizar. E batizo o povo, né? E quando eu vejo as pessoas já estão congregando lá com a gente. E assim, gente, pela questão ética, eu não posso ficar falando, né, dentro do meu consultório acerca de religião. Porque eu posso sofrer um processo. Infelizmente, a lei do Brasil, né? Mas ninguém pode calar uma voz que está dentro de mim, né? E ela fala mais alto do que eu. Então, eu sou uma pessoa que, por onde eu passo, eu sou um ganhador de almas, né? E o Senhor me chamou para esse tempo, me chamou para ganhar vidas, e graças a Deus, né, e a todos que estão aqui, eu louvo a Deus porque um dia Ele me tirou das garras do inferno, né? Me tirou de uma biqueira, me tirou de ser um usuário, ter uma família destruída, né? Um divórcio já praticamente concretizado. E o Senhor reconstruiu a minha casa, reconstruiu a minha vida. E graças a Deus que eu tô aqui hoje para poder confessar, para poder testemunhar tudo isso para vocês. Que o Senhor é bom, o diabo não presta e o Senhor faz grandes coisas, viu? É, quando a Miriam me convidou para trazer essa mensagem para vocês, né? Falar sobre
o homem é imagem e semelhança de Deus, né? A gente precisa entender que o ser humano, nós temos que primeiro partir do princípio, pensar assim: nós somos um corpo, que temos uma alma e um espírito. A gente não pode se desvencilhar disso. E a própria ciência, né? A própria psicologia, a própria ciência, ela, ela atesta isso, que nós somos um corpo, uma alma e um espírito, né? E a grande verdade é que o seu corpo vai gritar as emoções que você silencia. Essa é a grande verdade. O corpo grita. O corpo vai gritar as emoções que você silencia. O corpo ele não vai parar, é como uma sirene num despertador na manhã. Vai ficar pem, 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 vai ficar o barulho na sua cabeça, ela não vai parar até ela ser ouvida. E quando a gente fala de homens, eu quero aqui testemunhar algo muito legal com vocês, porque quando eu comecei a minha vida ministerial, eu me lembro que fiquei um ano indo para a igreja, eu não falava com ninguém, né? Eu não falava, tipo assim, eu não falava com ninguém. Aí do nada um homem falou, chegou, me barrou assim, na rua, lá na igreja, eu indo pro estacionamento, falou: Miro, você vai fazer o que quinta-feira, 7 horas da noite? Eu falei: eu não vou fazer nada. Tá, então você está convocado para vir aqui participar de uma reunião do grupo de homens. Eu falei: tá, o que que é isso? Eu não sabia o que que era. E fui. Quando eu cheguei lá, só tinha eu, ele e mais um, de uma igreja de 8 mil membros. Então, ou seja, olha só, pouquíssimos, né? E quando a gente começou a falar ali da reunião, nasceu uma semente, aí eu comecei a ser discipulado, cuidado por aquele líder, a minha vida começou a mudar. Passaram-se 2 anos, eu me tornei presidente de homens da minha igreja, né? E comecei a comandar um grande exército de homens daquela igreja. Então, tem tudo a ver o tema, né? Porque eu fiquei durante 8 anos da minha vida sendo presidente de homens da minha igreja. Assim, em palavras do meu pastor, né? Para mim, não querendo me vangloriar, né? Mas meu pastor falou assim: Mira, eu nunca tive um presidente de homens igual você. Eu falei: sério mesmo? Tá bom. É porque eu falei: Deus não tem juízo, escolhe os doidos. Tá tudo certo. Porque a grande verdade é que se tem um ministério na igreja que ele é muito difícil de lidar, é os homens. E a primeira coisa que eu comecei a mudar no ministério de homens era, muitas vezes os homens eles eram vistos, é lógico que a gente parte desse princípio, que lugar que tem homem, mulher não carrega peso, né? Lugar que tem homem, mulher não carrega peso. Não é verdade? E eu também fico brincando, às vezes eu falo que lugar que tem mulher, homem também não lava louça. Brincadeira, gente, calma. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. E assim, uma das maiores desconstruções que eu tive que fazer foi que assim, o homem ele sempre foi visto para como uma figura protetora, que tem que proteger, e realmente tem, a Bíblia diz isso. O homem tem que ser protetor, o homem tem que ser quem vai sustentar o seu lar, quem vai proteger a sua família, ser o alicerce, né? Ser a figura mais forte, dar a vida pela sua mulher, pelos seus filhos. Só que muitas vezes eu percebo que os homens dentro da igreja eles só são vistos para fazer força, para fazer algo dessa forma. E a primeira desconstrução que eu tive que fazer foi: não, os homens precisam ser vistos como grandes homens de Deus. E aí eu comecei a mudar algumas coisas e trazer esses homens para esse senso de responsabilidade. Uma das pesquisas que eu costumei sempre fazer dentro da igreja foi que os homens estavam cheios de ouvir a mesma coisa sempre. Homem, você tem que ser o protetor da sua mulher, você tem que ser o provedor da casa. Homem, você tem. Sabe essas. O mesmo. Parece que é o mesmo script para todo evento que o homem tá. E a grande realidade é que o homem ele precisa ser cheio e transbordar em Deus. Porque se ele estiver transbordando em Deus, tudo isso está no pacote. Ele vai ser um protetor, ele vai ser um provedor, ele vai ser alguém que vai dar vida por essa família, ele vai amar esses filhos, ele vai amar essa esposa, ele vai corrigir os filhos, ele vai proteger, ele vai ensinar, ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai mostrar para essa família que um homem de Deus precisa fazer. A grande realidade, eu sempre digo, que quando uma mulher se converte, amém. Quando o filho se converte, amém. Mas você percebe que muitas vezes nem toda a casa se converte. Mas quando um homem se converte, esse homem aceita Jesus, toda a sua casa se converte. Toda a sua casa se curva diante de
Por quê? Porque o princípio, né? Vamos lá no princípio. O diabo ele é tão sujo que ele não foi falar com Adão primeiro, ele foi falar com a Eva, né? E quando a Eva comeu a fruta, não aconteceu absolutamente nada. Eles caíram quando Adão comeu. Então existe uma autoridade sobre a vida do homem que ele precisa entender, que ele precisa, que o diabo respeita um homem. Eu sempre falo isso, todas as minhas ministrações. O diabo, ele pode não respeitar muita coisa, mas ele respeita um homem cheio de Deus. Um homem que chega dentro da sua casa e ele ora, ele expulsa demônios, ele unge a sua casa, ele guerreia pela sua família, o diabo não reina, o diabo não opera, o diabo vai ter que sair. E quando a gente olha, né, para o homem como a imagem e a semelhança, você percebe que em Gênesis Deus ele falou: terra, produz as árvores, as vegetações, mar, produz os peixes, não foi isso? E os seres viventes. Mas quando chegou no homem, ele não terceirizou. Ele mesmo foi lá e fez. Ele falou: façamos. Vamos, vem, Espírito Santo, vem Jesus, façamos. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E muitas vezes as pessoas elas esquecem, né, e eu sempre bato nessa questão, que em muitas ministrações diz que o homem foi feito no sexto dia. A grande realidade é que o homem não foi feito no sexto dia. O homem foi dado forma a ele no sexto dia. A palavra nos ensina que o Senhor nos gerou nele antes da fundação do mundo. Ele já sonhava conosco. Ele já tinha algo programado para as nossas vidas. E quando ele simplesmente pega e forma o homem, ele sopra na narina de Adão o seu espírito. E ali se deu forma, né, ao homem. E depois Deus fez o quê? Ele descansou. Não foi isso? No sétimo dia ele fez o quê? Ele descansou. Depois ele viu que não era bom que o homem estivesse só. E ele fez uma adjuntora, né, uma auxiliadora, para que pudesse ajudá-lo. E depois que ele fez a mulher, nem ele descansou mais. Brincadeira, gente. Desculpa, mas eu tenho que falar. Depois que Deus fez a mulher, nem Deus descansou. Você percebe que nem Deus descansou depois, né? Mas tudo bem. Por quê? Porque a mulher ela é multitarefa. E é isso mesmo, tá tudo bem, faz parte, né? A mulher ela olha para o homem, né? Ela fala: meu amor, se vê um homem sentado no sofá, ela: meu amor, faz isso para mim, arruma aquela privada que faz um ano que você prometeu que vai arrumar. Amor, pinta aquela parede que você prometeu para arrumar e nunca arrumou, não pintou. Né? Tem tantas coisas para você fazer e você não faz. Mas a grande questão é que o homem ele precisa assumir o seu papel de ser o protetor dessa casa, alguém que vai zelar por essa família, alguém que vai dar a vida por essa família, mas também não só isso, mas que vai ensinar, né? Então, quando nós precisamos ser a imagem e semelhança de Deus, nós precisamos entender o que é ser a imagem e a semelhança. A imagem nós já temos, porque o Senhor nos fez a imagem dele. Semelhança dele, para se parecer com ele, nós vamos precisar produzir frutos, que esses frutos permaneçam. Quando a gente olha na igreja, muitas vezes, as pessoas falando: olha, você tem que produzir, dar frutos para o reino. Todo mundo confunde isso em ganhar vidas. A grande realidade é que para você dar fruto, você tem que produzir amor, paz, benignidade, domínio próprio, mansidão, longanimidade. Todas as vezes que você produz os frutos do Espírito Santo, você vai se parecer com o Senhor. A sua família vai consumir isso. A sua família ter misericórdia, se parecer com Jesus, é isso. E assim você vai se tornar, de fato, a semelhança e a imagem de Deus. Porque não adianta você ter apenas aparência se você não tem a essência. A essência precisa existir. Você ter a aparência, ok, nós somos a imagem e semelhança. Mas quando eu olho para uma árvore, eu não posso ver apenas como aquela árvore que Jesus viu, né? Aquela árvore bonita, mas quando ele se aproximou dela, ele viu que não tinha fruto, então ele a amaldiçoou. E aí muitas vezes as pessoas pensam que você tem que produzir para o reino. O produzir para o reino é uma coisa natural.
Quando você se parece com o Senhor, todas as pessoas vão querer estar perto, receber algo que você carrega. Então, foi isso que Deus começou a fazer na minha vida, né? Hoje, eu ganho pessoas para Jesus dentro da faculdade, né? Hoje, eu ganho pessoas para Jesus no trânsito, no meu consultório, né? E eu sempre falo que talvez você seja a única Bíblia que as pessoas vão conseguir ler. Gente, de verdade, eu no meu consultório eu não preciso falar nem livro, nem capítulo e nem versículo. Mas existe uma voz que está aqui dentro que ninguém pode calar. Ela é muito mais forte. Então, quando eu levei essa visão para os homens, foi de levar os homens a um relacionamento. Comecei a levar homens para o monte, levei eles a uma profundidade. Eu não comecei a falar de família, gente, sério. Eu não falava de família, eu não falava de vida, eu falava de ser um homem de Deus. Eu falei, ó, vocês já ouviram isso demais. Agora vocês precisam ser um homem de Deus, porque um homem de Deus vai pôr em prática tudo aquilo que Deus tem. E quando o homem está transbordando no Espírito Santo, ele o fogo começa a pegar, né? Os filhos começam a buscar a Deus, a esposa começa a buscar a Deus, o homem, né? Esses dias, vou contar algo que aconteceu esses dias aqui em casa, foi algo muito louco. Um domingo à tarde, nós indo para a igreja, minha esposa trabalhou a semana inteira, e ela dormia assim. Eu falei, amor, vamos para a igreja? Ela, amor, acho que eu não vou hoje. Eu tô com sono, tô cansado. Eu falei, você pode levantar daí, se arruma e vamos para a igreja. Aí ela olhou para mim assim, aí levantou toda emburrada. Assim. Aí foi, pôs a roupa, a gente entrou no carro. Quando a gente chegou na igreja, ela falou: Han, não vai achando que você manda em mim, não, viu? Não sei o que, eu vim porque eu quis. Aí olha o que o Espírito Santo falou para mim. Ela te levava para a igreja bêbada, você não vai levar ela com sono? O Espírito Santo falou assim para mim. Porque quantas vezes no começo da minha conversão eu ia para a casa dos meus irmãos, meus pais, eu bebia. Aí eu falava, não vou para a igreja hoje não, você sabe, eu já bebi. Aquela desculpinha, né, de quem ainda está na transformação. E ela falava, não, Deus já sabe que você bebeu, então vamos para a igreja. E eu ia. Eu falei, ué, mas Deus sabe que você está com sono. E a gente vai. E a grande questão é que o diabo queria roubar dela, né, através do cansaço dela, queria roubar algo muito precioso que ela ia receber naquele dia. E ela recebeu algo muito poderoso da parte de Deus. Então, assim, a palavra nos ensina que é melhor em serem dois do que um, porque quando um estiver fraco, o outro levanta, o outro ajuda. Então, é isso que Deus espera de nós, Lívia. Né? Gleide, Juarez, né? A Fátima, né? A Lilian aqui. Eu quero que vocês entendam que um cristão sem marcas, ele não vai muito longe. Você vai ter muitas cicatrizes, faz parte, né? Então, nos tornar a semelhança, a imagem, nos parecer, né? Não ter apenas uma semelhança, mas ter a essência do Senhor, vai nos custar um preço muito alto, né? De estar aqui no Zoom, de produzir esse conteúdo, depois ele ir para o YouTube e alcançar vidas, né? Porque nós não sabemos aonde vai parar, né? Essa mensagem, mas que ela alcance milhares e milhares e milhares e milhares de milhões, milhões de milhares de pessoas e que as pessoas possam ser impactadas por isso. Não é porque é o Miro que está aqui falando isso para você, é porque o Espírito Santo está falando, né? Enfim, mas eu quero dizer para vocês que se parecer a imagem e a semelhança de Deus, a gente precisa sair do por isso que eu falo para vocês que eu construí junto com o Espírito Santo nessa visão um grande exército de grandes homens na igreja. Porque eu falei para eles, olha, eu não estou aqui para ensinar você como cuidar da sua família. Eu estou aqui para te ensinar como se tornar um grande homem de Deus. Porque eu sei como chegar. Eu só posso te levar a algum lugar onde eu sei chegar. Então eu sei chegar até a presença dele e a gente vai junto. E deixar o Espírito Santo nos moldar, né? E assim, e o homem ele tem por natureza essa figura mais forte, mais ríspida, né? Não, né? Eu não quero que o homem apenas seja visto como alguém que é forte, que vai carregar peso, que vai carregar as cadeiras no evento, que vai quebrar uma parede da igreja se precisar. Tudo bem, gente, isso faz parte. Mas antes disso, tem um demônio ali para expulsar. Chama aquele irmão. Tem uma pessoa precisando orar por cura. Chama aquele irmão. Então foi nisso que o Senhor mexeu no meu coração. E foi através disso que dentro da minha igreja a gente levantou um grande exército
E a gente fazia churrasco todo final de semana. Quer reunir homens? Faz churrasco. Chama todo mundo para um churrasco. Quer reunir homem? Faz churrasco, chama todo mundo. E assim, porque, olha só a visão que Deus me deu. Eu jogava muita bola, eu ia para campo de futebol, né? Eu ia para as festas. E eu percebia algo que os homens sempre ficavam ao redor do quê? Da churrasqueira. Os homens ficavam reunidos do lado da churrasqueira. Vai no futebol, acaba o futebol, tem uma churrasqueira, tá cheio de homem lá do lado. Você vai numa festa, tem churrasqueira, os homens estão tudo lá do lado. O grupinho de homens está lá. Né? Você vai fazer uma festa de família, os homens está todo mundo disputando quem vai ficar na churrasqueira. Então, o meu pastor falou: Miro, onde você vai com tanto churrasco? Eu falei assim: pastor, eu não sei onde eu vou com tanto churrasco, mas que existe um grande exército sendo montado por causa do churrasco, está sendo. Mas gerava comunhão. Aí se reunia as famílias e a gente começava a ganhar muita gente para Jesus. A gente fazia grandes coisas, porque isso para nós era se tornar a imagem e a semelhança de Deus. Né? Eu sempre costumo brincar que o chefe dos crentes ama uma festa. Eu não vou gostar? Jesus não podia ver uma festa, ele estava dentro. E por que, que eu não vou fazer uma festa? Por que, que a gente não vai se reunir para fazer uma festa? Né? Então, se o meu maior exemplo, que é o Senhor, que é Jesus, gostava de uma festa, então vamos reunir todos os homens para também, né, poder desfrutar disso. Miriam, você passa para mim o slide, por favor? Vamos lá. Agora a gente vai entrar mais numa parada mais. Vamos lá. Olha só, mal do século: ansiedade e depressão no homem. Olha, não existe coisa pior para o homem do que você ver um homem andando de cabeça baixa, um homem sem autoestima, um homem sem brilho, um homem onde ele se sente um imprestável. Não tem coisa pior para um homem. O homem, né, a mulher, para ela se sentir amada, né, ela precisa de atenção, de carinho, de gentileza, né? O homem, para se sentir amado, ele só precisa de uma coisa: ser respeitado. O respeito para o homem é um grande sinal de amor. Né? E a gente vem num século, numa época que o feminismo está imperando, querendo deturpar essa figura da esposa como auxiliadora, né? Querendo colocar os homens como se os homens fossem algo ruim, como se ser hétero, casado, homem, pai de família fosse algo ruim. Elas querem taxar isso como machismo. E a gente percebe que muitos homens estão andando cabisbaixo por isso. Nós estamos vivendo um tempo no qual as mulheres hoje em dia, e a minha esposa também se inclui nisso, de mulheres que trabalham, que ganham bem, que ajudam a sustentar a casa, que ajudam a realizar sonhos, né? E tá tudo certo isso. Tá tudo bem. A mulher ser assim, né? Mas o homem ele precisa aprender a lidar com isso, né? A mulher tem uma TPM e o homem também tem uma TPM. Alguém aqui sabe me dizer qual que é a TPM do homem? Vamos lá, vou dar uma chance para você responder. Vou beber uma água. Qual que é a TPM do homem, Miriam? Fala para mim. Irritação? Não sei. Acho que é irritação. Estresse. Ó, a mulher de TPM é a tensão. Pré-menstrual. Ok, muito bem. Vamos lá. O homem precisa entender que é antes, durante e depois. Tudo bem, aí acontece. A TPM do homem é tensão de pobreza momentânea. Entendi, verdade. É verdade, porque olha para um homem que está acostumado a sustentar a sua casa e ele fica sem recurso, né? Ele fica deprimido. É a tensão de pobreza momentânea. Este homem, quando ele se coloca nessa condição, ele anda cabisbaixo e porque ele muitas vezes quer suprir, vê a esposa talvez suprindo a casa. E você quer ver um homem ficar muito mal é quando ele está sem dinheiro, sem recurso para poder sustentar a sua família, né? Então assim, hoje eu tenho visto muitos homens, eu atendo homens no meu consultório, e eu tenho visto homens com crises de ansiedade, depressão, pânico. Mira, o que é crise de ansiedade, depressão, pânico? Sintomas. É o seu corpo gritando algo que não está funcionando muito bem, né? Eu tenho atendido muitos homens que sofreram abusos na sua infância, abuso sexual por mulheres,
abuso sexual por homens, por tios, por parentes que deveriam proteger essas pessoas, protegê-los e não os protegeram, né? Só que essa criança ela cresce um dia e ela vai levar isso pro jogo, vai levar isso pro casamento. E aquela voz, ela não vai cessar até ela ser ouvida, até ser tratado. A depressão, né? E aí se implica também em nós cristãos, né? Que aí eu volto a dizer aqui desde o início, corpo, alma e espírito. O que afeta, né? O que gera, por exemplo, a depressão e a ansiedade são feridas que estão dentro da nossa alma, dentro do nosso inconsciente, né? Todos nós que estamos aqui, nós, nós realizamos durante o dia, tá? 5% de cada um de nós aqui funciona conscientemente. Nós temos consciência de fazer. Eu levantei, eu vou fazer a live, vou atender um paciente, vou no shopping, vou no mercado, 5%. Só que a maneira que você trabalha durante o seu dia, que você lidar com as situações e os conflitos durante o dia, são 95% do seu inconsciente. O seu inconsciente te coloca num estado automático, onde você começa a reproduzir determinados comportamentos que você. Alguém me ligando. Voltou minha voz aí? Voltou, né? Tá. Então a grande questão é que 95% de cada um de nós é inconsciente. Isso é um conceito psicanalítico, né? O Dr. Freud, né, ele traz para nós gente, eu dentro da psicologia, o que faz muito sentido para mim é a psicanálise, tá? Porque eu entendo que o nosso inconsciente guarda muitas coisas. 100% dos meus pacientes, quando sentam na minha frente e eu começo a tratá-los, tá tudo no seu inconsciente, tá tudo no modo automático, tá reproduzindo comportamento, crença, e não tá vendo, não tá ciente e tá fazendo um grande estrago. Vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa divorciada com filhos, outra pessoa divorciada com filhos. Ao término de uma relação, ninguém terminou uma relação porque estava tudo bem. Todo mundo terminou uma relação porque estava bem difícil a situação. Só que essas duas pessoas passam tempo, não tratam esses problemas, não tratam essas dores, e aí cada um encontra o outro. Sabe a tampa da panela? Ok. O amor é cego mesmo, todo mundo já sabe. No começo ninguém vai olhar para nada. A grande realidade é que daqui a pouco, quando casa e vai morar junto, tudo o que se viveu durante esse período vem para o jogo. Um tem uma maneira de pensar sobre filhos, o outro tem uma outra maneira, porque viveu traumas. Um tem uma maneira de lidar com o relacionamento, o outro também. Se um foi traído, vai achar que o outro vai trair em algum determinado momento. Gatilhos neurológicos vão ser acionados. Então, a gente precisa parar um momento e entender que a depressão e a ansiedade ela não é uma frescura e elas estão, exatamente, são as bagagens que trazemos. Todas elas estão aonde? Dentro do nosso inconsciente, elas estão intrínsecas dentro da nossa alma, e vale dizer aqui algo muito importante para todo mundo aqui, para desmistificar logo. O tempo não cura nada. As pessoas falam, Mira, o tempo cura. Não, não cura. Ah, Mira, o tempo não cura. Desculpa, mas eu provo por A mais B que não cura. Eu tenho pacientes que sentam na minha frente que têm há 60 anos carregando o mesmo problema. Há 70 anos, 40 anos. Hoje eu atendi uma senhora de 69 anos, que ela estava carregando um problema há 60 anos do marido, que é casada com ele há 50. E aí eu falo para você, e ela falava, e quando eu abri o inconsciente dela e a gente começou a trazer isso para fora, o que aconteceu? A dor estava lá. Porque o nosso cérebro, ele é atemporal. O nosso cérebro ele não entende o passado e também não entende o futuro. Quando aciona um gatilho, uma bagagem, ele traz a dor como se ela tivesse acontecido agora, no dia de hoje. E a pessoa sofre. E aí, essa questão nós precisamos trabalhar para que essa pessoa não sofra mais. Agora, imagina, o prejuízo, e aí vem aquela questão que eu sempre falo: quanto mais velho, mais problema, mais trauma. Quanto mais idade, mais trauma, mais problema. E aí a gente começa a esvaziar o copo.
Eu falo que é esvaziar o copo. A pessoa que chega, que está com ansiedade, que está com depressão, ela está com o copo cheio. As emoções dela, o copo das emoções dela está cheio. Qualquer pinguinho que cair ali transborda. Você já viu uma pessoa que acontece uma situação pequenininha, que ganha muita força, que ela surta do nada? Mas você fala, mas não é para tudo isso. Mas não é realmente para tudo isso. O problema é que ela está tão sobrecarregada que tudo isso que está acontecendo vai contribuir para que ela fique pior. Se ela não buscar aí, por isso que eu digo, o tempo não cura. E nós, as tempestades dentro do copo d'água, exatamente, é sobre isso. E a grande questão, Miriam, que a gente precisa parar um momento e pensar, que são os sofrimentos que nós precisamos parar e pensar. Lógico, a oração, né? Nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus. Mas aí eu sempre faço uma pergunta, que nós que somos cristãos, nós temos que parar e pensar, refletir. Jesus, os seus 3 anos de ministério aqui na Terra, ele começou com 30. Ele curou todo mundo que passou por ele? Não, infelizmente não, né? Ele não curou todo mundo. Mas por que que não curou todo mundo? É porque ele era ruim? Claro que não. A grande questão é porque existe um propósito para a cura. Hoje, no meu ministério, eu acho que o de vocês não acontece não, mas no meu acontece muito. Eu já vi Deus livrar a gente de câncer, de HIV, de morte, Deus livrar a pessoa de um monte de coisas, de curar essas pessoas, onde essas pessoas só queriam a cura e hoje elas não estão mais na presença de Deus. Elas queriam o favor da mão deles, mas não queriam a face dele. E a gente vê muitos nisso no ministério, que só querem o favor da cura. Quantas pessoas foram curadas do Covid, gente? E que quando estava com Covid pedia, Senhor, pelo amor, me cura, me cura. Deus curou, ok, e agora? Está longe, não está mais. E a grande realidade é que nós temos que parar um momento e pensar que, por exemplo, eu tenho pressão alta, eu tenho pressão arterial. E eu tenho que todos os dias de manhã tomar uma medicação para eu me manter vivo. Ah, mas a partir de hoje eu não vou tomar, porque eu vou orar, vou jejuar, vou pedir para Deus me curar, não vou tomar mais. Aí eu bato as botas, chego lá no céu e falo: E aí, Jesus? Eu orei, jejuei, pedi para você me curar. E aí ele falou: Tá, por que você não tomou remédio? Porque nós somos seres fisiológicos. E existem situações de medicação que nosso corpo, por exemplo, ansiedade. O que é falta de. O que gera ansiedade? Alto índice de adrenalina e cortisol, põe a pessoa no estado de alerta. O que é uma depressão? Falta de serotonina, oxitocina, serotonina, hormônios da felicidade. E aí o que acontece com essa pessoa? É fisiológico. Talvez o corpo dela não esteja produzindo. Assim como uma diabetes, a pessoa não está. Ela precisa tomar insulina porque o corpo já não está funcionando da maneira correta. Ela precisa se medicar. Agora, não vou tomar. Não vou tomar. Deus vai me curar. Ok. Deus pode te curar? Claro que pode. Mas e se ele não te curar? Você vai viver a vida inteira assim? Na minha igreja, as pessoas chegam falando: Mira, eu vou parar com o remédio. Eu falo: não faça isso. Não faça. Um esquizofrênico chega: eu vou parar com a medicação porque Deus falou comigo. Eu falo: não faça isso. Você vai ter uma melhora? Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer isso com responsabilidade. Vai no médico, faz o exame, vê como é que você tá. Tá tudo bem? Se o médico tirar a medicação, tá tudo certo. O milagre é o mesmo. Mas faça isso com responsabilidade. A igreja ela foi vista. Eu vou dizer para vocês que dentro da psicologia, já comprei muitas brigas, viu, gente, na minha sala de aula, por causa da religião. Mas assim, em algumas coisas a gente tem que, de fato, concordar com a psicologia. Por quê? Porque uma igreja primitiva falava para as pessoas que ela estava curada e ela podia parar com o remédio. E a pessoa piorava, e o quadro da pessoa só piorava, e a pessoa muitas vezes morreu, muita gente morreu por causa disso. Então nós precisamos ter responsabilidade, porque tem situações que estão na nossa alma, e vai por mim. Quando você começa a fazer uma terapia, você começa a buscar, combinando corpo, alma e espírito. Miro,
Vamos lá. Vocês, o ministério de vocês. Você conhece aquela pessoa que tem 30 anos de igreja e continua com o mesmo problema? Poxa, você acha que essa pessoa nunca orou para Deus livrar ela desse problema? Sim. E por que que ela não se livrou desse problema? Porque é na alma. Precisa de tratamento psicológico, medicação. Por quê? Senão essa pessoa não vai ter uma qualidade de vida. Tudo que nós queremos é que todo mundo não precise disso, mas nós não podemos descartar essa possibilidade porque ela é verdadeira, ela é real. Então nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar com os campos que nós temos. Deus deixou os psicólogos, Deus deixou os médicos, Deus deixou os terapeutas, Deus deixou os analistas, Deus deixou, enfim, Deus deixou a gente para ajudar essas pessoas, porque nós somos seres fisiológicos. Então, quando a gente olha para a ansiedade e a depressão em relação ao homem, o que que isso implica? Implica, por exemplo, vamos lá, homem com disfunção. Eu atendo muitos homens com disfunção erétil. Atendo muitos homens com ejaculação precoce. Gente, o que que é isso? É emocional. O homem que, não, que vai, ele vai levar isso tudo para a cama. Ele vai levar isso tudo. O homem que está destemperado, que ele está num estresse, que ele chega em casa, a mulher fala, ele já briga com a mulher, briga com o cachorro, briga com o vizinho, briga com o homem do ônibus, briga com a sombra dele, briga com todo mundo. Por quê? Porque ele está estressado, porque ele está descompensado fisiologicamente. Esse homem precisa de alguém que ouça ele. E o homem foi tido que o homem tem que ser muito forte, porque o homem revelar o que está acontecendo com ele, ah, não, esse homem é fraco. Não, fraco para mim é quem carrega dores a vida inteira. Você é um ser fisiológico, você precisa de ajuda. Você tem emoções também, como qualquer pessoa. Então, quando eu pego os homens aqui, eu não tenho dó, não. Eu trato mesmo e eles vão ser felizes e são os que mais indicam pessoas para se tratar comigo depois. Então, eu tenho que dizer para vocês assim que, graças a Deus, o Senhor tem me abençoado muito e eu tenho ajudado muito essas pessoas. Tá bom? Passa para mim, Miriam. Vamos lá. Olha só. Aí vem aquela questão que eu estou falando aqui, o cuidado com os hormônios, né? A situação hormonal. Porque aí, se a gente não tomar cuidado com isso, a gente vai achar que tudo é demônio, né? Tem hormônio, tá rimando, hormônio, demônio, né? A gente sabe, tem, né? Tá tudo bem. Mas nem tudo é demônio. Não dá para se ver, gente. É lógico que nós, como cristãos, a gente vai tentar olhar sempre o lado espiritual. Mas se esse homem tratar essa alma, o corpo dele vai responder. Se o corpo responder, ele vai ter uma saúde, ele vai ser saudável. E se ele buscar a Deus, ele vai alimentar o espiritual. Pronto, o pilar de um ser humano está sendo alimentado, está saudável. Corpo, alma, espírito. A vida desse homem vai para frente, vai fluir. Ele vai colher, tanto o homem quanto a mulher, vai fluir os resultados. Vai colher os frutos. Porque se ele cuida do corpo, da alma e do espírito, o corpo não tem o porquê dar errado. Porque essas três áreas, escutem bem, ó, essas três áreas, elas tocam mais cinco áreas. Pega essa, tá? Corpo, alma, espírito. Se tiver bem, ela vai tocar essas cinco áreas. Se ela tiver mal, ela também vai tocar essas cinco áreas. Então vamos lá. Primeiro, conjugal. Se o corpo, alma e espírito estiver bem, conjugal vai bem. Se o corpo, alma e espírito estiver bem, o financeiro vai bem. Não vai gastar mais do que ganha. Vai fazer planejamento, vai fazer investimento, vai sobrar dinheiro. Se o corpo, a alma e o espírito estiver bem, ó, o profissional vai bem, vai evoluir, vai crescer. Se o corpo, a alma e o espírito estiver bem, o familiar, que é os parentes, os filhos, vai bem, vai estar todo mundo bem. Se o corpo, a alma e o espírito estiver bem, a vida social vai bem. O relacionamento com os irmãos, com o pastor, com os amigos, vai estar todo mundo bem. Agora, e se tudo isso tiver, se o corpo, a alma e o espírito estiver doente, precisando de ajuda, tudo isso vai mal. E aí você começa a perceber que existe um declínio em todas essas áreas da vida da pessoa. É o primeiro diagrama que eu faço com todo mundo. E aí a pessoa fala, meu, minha vida tá uma droga. Aí a gente vai entender. Tá, é espiritual? Ok. É espiritual. Você vai buscar a Deus, você vai jejuar, você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai
né, entrar numa intensidade maior com Deus, o seu espiritual vai evoluir. Ok. Só que aí vem a alma. A alma atrapalha tudo. Por quê? Durante a vida inteira ele carregou um monte de pesos, traumas, cargas emocionais que está dentro dele. Se ele não tratar, quando ele estiver fraco na fé, o que vai acontecer? Ele vai desviar. Ou, se ele não desviar, ele vai começar a criar problema dentro do ministério. Vai criar problema na família. Vai criar problema com todas as pessoas que estão próximas a ele. E isso o corpo começa a reproduzir muitas vezes. Gente, está fazendo sentido tudo isso que eu estou falando aqui? Né? Me dá um sinal aí. Eu estou falando, se eu estiver falando muito rápido, me fala. Né? Esse aqui sou eu, tá? Se deixar, eu fico 2 horas falando, tá bom? Bom, pregador, palestrante, você já sabe como é que é, né? Então, a gente produz. Então, temos que cuidar dos nossos hormônios, de como eles funcionam, para que serve, né? Tem um hormônio que ele é produzido de uma maneira muito bacana, que chama ocitocina. Alguém já ouviu falar na ocitocina? Já, Miriam? Já, né, Gleide? Então, vamos lá. A ocitocina, ela é desenvolvida através do toque, do abraço. Quando você abraça a pessoa, assim, muito gostoso que é, nossa, aquele hormônio. Aí a pessoa fala, nossa, estou recebendo algo bom. Além de você estar recebendo o Espírito Santo, você está recebendo hormônio bom, que vai te tirar da condição de dor, né? Então a gente, por exemplo, vitamina D é um hormônio, cara, que o corpo precisa. Vai desenvolver serotonina, vai tomar sol, né? Olha só, serotonina, um hormônio maravilhoso. Sabe como é que você destrava um hormônio serotonina, por exemplo? Banho gelado. Levantou de manhã, através de uma terapia. Que muitas vezes você vai direto no psiquiatra, ele já te entope de remédio, você fica preso naquele remédio, se torna dependente do remédio, não trata a raiz do problema e depois fala que toma remédio há 30 anos. Lógico, você não buscou ajuda. Todo psiquiatra, quando você vai lá e toma medicação, ele fala, vai buscar terapia. Vai fazer terapia. Só que a ordem dos fatores é, vai primeiro buscar terapia. Não vai no médico primeiro. Busca terapia primeiro. Por quê? Porque tem situações que você vai tratar que não vai precisar de remédio. Você tratou, ok, resolveu o problema. O problema é que você entrou no remédio e depois você fez a terapia, ok. O profissional vai olhar para ver se você está em desordem. Se você estiver em desordem, o que ele vai fazer? Vai buscar um profissional, encaminha para o psiquiatra. Hoje eu fiz isso. Eu encaminhei um rapaz para o psiquiatra. Fiz uma avaliação com ele, vi uma desordem, né, neurológica, né, ele estava bem transtornado. Mandei ele para o psiquiatra. Ele vai tomar medicação, vai igualar os níveis de hormonal dele, vai vir para terapia, vai funcionar e vai dar certo. Daqui a pouco volta para o psiquiatra e faz o desmame. De forma segura. Mas não dá para ser feito de qualquer jeito. O ser humano ele quer fazer de qualquer maneira. Né? Passa para mim. Tem mais um slide aí ou acabou? Acho que tem, né? Ah, tá. Relacionamento com a família. Então, vamos lá. Quando a gente fala família, é um assunto que as pessoas precisam entender, os homens principalmente, né, que a família foi a primeira instituição que Deus estabeleceu. Hoje em dia, nós estamos vendo que todo mundo está trocando a família por nada. Trocando a família por qualquer coisa, por uma aventura lá fora. Né? Não, nós estamos vivendo um tempo de superficialidade. Quando um celular como o meu cai no chão, ou o seu cai no chão, qual é a primeira coisa que você faz? Você fala assim, quanto custa uma tela? Não é assim? Ah, ficou caro. Quer saber? Vou comprar outro. Não é assim? Quando algo quebra, a gente faz o quê? Quanto custa para comprar um novo? Ah, vamos comprar um novo. Então a gente está levando muitas vezes isso para onde?
para a relação. Não está dando certo? Ah, eu já não amo mais. Semana passada eu fiz o casamentão comunitário da minha igreja, né? Eu casei 12 pessoas no civil e mais 7 pessoas no religioso. E eu falei para todos eles, eu falei, olha, escute bem, o que vocês estão fazendo aqui é um voto diante de Deus. Vira um pro outro e fala, você está fazendo um voto diante de Deus. Para eles entenderem a seriedade que eles estavam fazendo. Não é só a festa, não é só o chique, o glamour do casamento. Ok, tudo bem, isso conta, mas não. O principal é o voto que você está fazendo. E esse voto ele só vai até ali. Acaba rapidinho. É só até que a morte o separe. É pequenininho, acaba rápido. É só até quando a morte chegar. E a grande questão é que muitas pessoas elas trocam isso por qualquer coisa. Por uma aventura, por uma crise financeira que você sabe administrar, um problema emocional quebrou, trocou. Muitos querem trabalho para isso mesmo. As pessoas não querem consertar nada, porque dá trabalho consertar o que quebrou. Dá trabalho você lutar por um casamento. Esquece que a pessoa fala: "Ah, não, mas eu vou terminar porque na próxima pessoa eu vou ser feliz". Existe um profeta chamado, olha só, tem um profeta muito legal chamado Fábio Júnior. Alguém já ouviu falar nele? Profeta Fábio Júnior, né? O profeta Fábio Júnior casou muitas vezes, né? O profeta Fábio Júnior. Ah, casou demais. Eu vi uma entrevista dele esses dias e ele falou assim: perguntaram para ele por que ele casou tanto. Ele falou: porque eu sempre fiquei procurando o amor. Mas, na verdade, eu deveria mesmo era ter consertado a minha vida com a mulher que eu mais amei nessa vida, que foi a Glória Pires. Ou seja, ele passou por tantos casamentos para enxergar que o primeiro era o melhor. Ou seja, os problemas do casamento são recorrentes. Os problemas em instância do casamento são os mesmos para qualquer família. Você vai ter problema com o dinheiro, na educação dos filhos. Você vai ter problema em lidar com a gestão da casa. Você vai ter problema em lidar com a falta de dinheiro, a escassez, a doença. Todo mundo vai ter os mesmos problemas. O casamento é isso. Mas um casamento, para se manter, tem que ter resiliência. Ambos têm que suportar uns aos outros em amor. Essa é a grande realidade. Quando as pessoas elas param e deixam isso para trás e traz para o casamento a superficialidade, né? A minha esposa, ela suportou 11 anos eu usando droga, gente. Ela suportou eu 11 anos indo para a noite, bebendo, dormindo fora, me envolvendo com um monte de gente que não prestava, né? E ela se ajoelhou, orou, suportou. Ok, hoje eu estou aqui. Mas talvez não era para eu estar. Porque ela também tinha todo o direito dela de que eu dei legalidade suficiente para ela abandonar esse casamento. Mas existia um propósito e ela suportou. Ok, glória a Deus por isso. Mas eu não era um homem agressivo, eu não batia na minha mulher, eu não quebrava a casa inteira. Glória a Deus por isso, menos mal, né? Mas só que eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje, quando eu olho uma situação de um homem batendo numa mulher, eu vou falar para essa mulher que ela tem que suportar esse marido até o fim? Como lidar com isso? Não sou eu que estou apanhando. Né? Então, assim, eu trato com dependentes químicos. Eu sempre vou estar a favor do casamento, mas se pôs a vida de ambos em risco, eu falo: olha, você tem a lei a seu favor, você toma se você achar melhor. Né? E a igreja primitiva fazia o quê? Não, você casou, você tem que suportar. Apanhou, aguenta. E isso, por isso que existem muitas questões que a gente precisa tratar hoje de uma outra forma. A gente precisa olhar para isso de uma maneira. Aí o marido fica louco, pega uma faca e mata a pessoa. E aí? A gente precisa ter esse olhar para que essa família precise o quê? De Jesus ali dentro. Mas e se essa pessoa não quer Jesus? Se Jesus não reina nessa casa, quem é que vai reinar? O próprio diabo. Né? Isso vai afetar os filhos, vai afetar a esposa, vai afetar todas as 5 áreas que eu acabei de falar. Porque é uma pessoa doente. Aí, muitas vezes, e eu sempre falo, principalmente para os dependentes químicos,
Ah, Miro, a minha mulher me largou, não sei o quê, nananã, nananã, ah, ela não quer saber de mim. Mira, ela terminou comigo, eu falo, tá, quando que acabou o casamento? Ah, acabou esse final de semana. Eu falei, seu casamento não acabou esse final de semana. Há quanto tempo essa mulher tá falando para você parar de usar droga? Há quanto tempo você falou que ia parar e não parou? Quantas vezes você prometeu que ia mudar e não mudou? Seu casamento não acabou hoje. Você só tá vendo hoje. Mas seu casamento acabou faz tempo. Então, meu amigo, você precisa de ajuda. E aí eu sempre falo para eles o seguinte, gente, as conversas comigo, elas são bem difíceis, assim, sabe? O pessoal não gosta muito, não. A pessoa fala, Mira, é tão difícil conversar com você. Eu falo, mas é mesmo, é bem difícil mesmo. Eu falo, olha, o dependente químico ele é o ser mais egoísta do mundo. Por quê? Porque quando ele põe o nariz na cocaína, quando ele põe a maconha na boca, quando ele bebe, ele esquece que ele não está fazendo isso sozinho. Ele está pondo a família dele inteira com ele. A família inteira está consumindo cocaína, a família inteira está consumindo a maconha, a bebida. Ah, Mira, mas eles não estão bebendo. Não, eles estão usando uma droga. Que droga? A droga que está consumindo a droga. Porque é a codependência. Ele é a droga que a família consome. Se ele fica bem, a família fica bem. Se ele cai, todo mundo cai junto. A esposa, quando bate o olho no marido que usou droga, ela já sabe. Pronto, o emocional dela caiu. Pronto, ela ficou depressiva. Ela vai ter dois comportamentos. Ou ela vai suportar aquilo com muita raiva, ou ela vai explodir. E muitas explodem. Eu já livrei mulher de matar marido. De ela falar, Miro, essa noite eu, 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 eu fervi óleo e eu ia jogar nele, eu ia matar ele. Eu falo para ela, separa. Por quê? Você tem filhos. Se você faz isso com ele, você vai preso. Ele não vai estar aqui porque ele vai morrer. Seus filhos vão para o conselho tutelar. Não vai ter mãe, não vai ter pai. Quem vai cuidar dessas crianças? Você vê como é difícil? E eu sempre falo para eles, para finalizar aqui, eu acho que é o último slide, né, Miriam? É o último slide? É, né? Para finalizar minha fala aqui e abrir para perguntas, caso vocês queiram fazer, eu sempre falo para eles o seguinte: Deus vai restituir tudo aquilo que o diabo tirou de você. Porém, é difícil para Deus restituir algo que você destruiu com as suas próprias mãos. Pela porta e o ladrão entra por outra parte. É muito difícil. Quando o diabo ele entra na casa para destruir a família, ele arrebenta. E eu falo para as pessoas, eu falo, gente, Deus vai restituir tudo aquilo que o diabo tirou de você, ok? Mas como que Deus pode restituir algo que você destruiu? Você destruiu com as suas próprias mãos. Então, meu irmão, presta atenção. Eu falo para ele, o que é mais fácil para Deus? Abrir um mar para 3 milhões de pessoas passar ou restituir um casamento? O que é mais fácil para Deus? Fala aí, Miriam. Estou te ouvindo. Abrir o mar. Eu acho que abrir o mar é Claro, mais é abrir fácil. o mar. Porque para abrir o mar, só depende dele. Uhum. Para ele restituir um casamento, ele não vai ferir uma lei que ele mesmo estabeleceu, que é o livre-arbítrio. O tamanho das dores dessa mulher ou desse homem vai depender muito dele abrir mão dessa dor para poder voltar para essa relação. É muito difícil. Então, olha só, eu vou no extremo. Você vê que eu vou no extremo mesmo. Abrir o mar é moleza para Deus. Passa aí 3 meses. Nem para voltar um casamento. Para reconstruir um casamento. É difícil. Então, eu poderia dar inúmeros versículos aqui, né? Poderiam falar, né? Como ser um homem saudável, corpo, alma e espírito. Eu falei lá no início, então a gente já, né, tá entendendo, né? Corpo, alma e espírito. A gente precisa, tem que andar junto. Se os três não andar junto, você vai ser uma pessoa que vai criar muitos problemas para a sua vida, para a sua saúde. Então, se você mantém em dia o corpo, a alma e o espírito, pode ter certeza que a sua vida vai ser boa. Amém? E se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou aberto aí. Pode fazer. Se eu souber responder, eu respondo. Juarez, tem alguma pergunta para fazer para o pastor
Alzemiro. Excelente apresentação, nada a declarar no momento. Valeu, Juarez. Ok. Amadas, vocês têm alguma pergunta para fazer para o pastor? Todo mundo está satisfeito com o que foi relatado aqui e com o que fizeram as anotações, né? Então, agora é pegar e aplicar. Se as Verdade. 3 áreas não estiverem saudáveis, corpo, alma e espírito, as 5 outras áreas não caminharão bem também. Isso ficou bem, né? Gritando, né? Verdade, Em alto e bom verdade, som aqui. Então, verdade. vamos para o nosso momento de oração. Eu convido o pastor Alzemiro para fazer a oração final, Claro. declarando palavras de amor e vida sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a vida de todos que irão partilhar e ouvir esse estudo posteriormente. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, porque um dia o Senhor me escolheu para estar neste momento. O Senhor já tinha sonhado com este momento, o Senhor já tinha preparado este encontro. Pai, nós declaramos sobre todas as famílias, Senhor, que estão ouvindo agora esta mensagem e aqueles posteriores que vão ouvir, Senhor, que haja uma palavra de ordem na casa deles, na vida deles. Pai, nós oramos por um batismo de amor, que nós possamos, Senhor, estar com o nosso coração inclinado e em cuidar dos nossos filhos, em cuidar das nossas esposas, dos maridos, de todos aqueles, Senhor, que o Senhor colocou em nossas mãos. Pai, que a tua graça seja derramada, Senhor, que nós possamos ter paciências, suportando, Senhor, uns aos outros em amor. Pai, nós queremos nos parecer mais contigo. Nós queremos nos parecer mais com a tua presença, nós queremos ser portadores da tua glória, do teu amor, da tua misericórdia, Senhor. Pai, que nós possamos estar com o nosso coração inclinado sempre, primeiramente, Pai, primeiramente em amar, não em julgar. Que nós possamos, Senhor, estar prontos a oferecer misericórdia, porque bem-aventurados são os misericordiosos, Senhor, pois eles verão a Ti. Pai, que nós possamos também receber do Senhor todos os dias força para continuar caminhando, buscando a Tua presença, mergulhando em águas profundas do conhecimento da Tua glória. Senhor, vai tratando, Senhor, todas as dores emocionais dos meus irmãos que estão aqui. Pai, todas as feridas, todos os traumas, Senhor. Assim como muitas vezes, Senhor, o Senhor toca nos meus pacientes. Eu oro para que o Senhor possa tocar em áreas, Senhor, que por mais que esse conhecimento possa ter tocado a consciência deles, nós oramos agora para que o Senhor toque em áreas que nós não conseguimos. Que o Senhor venha tratar, Senhor, as dores de uma infância. Que o Senhor venha levá-lo, Senhor, a beber uma água nova. Por mais que nós temos, Senhor, 30 anos, 40 anos, 10, 20 anos de igreja, que nós não nos conformamos, Senhor, em achar que já sabemos de tudo e que nós já estamos, Senhor, prontos para ser levados para o Senhor. Senhor, nós oramos para um batismo de renovo no aspecto espiritual, que nós possamos mergulhar, Senhor, no conhecimento da Tua glória, do Teu Espírito, e que nós possamos, ó Deus, buscar o profundo conhecimento da Tua presença. Renova, Senhor, em nós, Senhor, um espírito inabalável, Senhor. Trata, Senhor, as nossas crenças. Alivia-nos, Senhor, de todos os fardos que nós temos carregados desde a nossa infância. Nós te entregamos, Senhor, a nossa vida aqui nessa noite e clamamos a Ti, Senhor Espírito Santo, que leve, Senhor, os nossos fardos. Nos livre, Senhor, de toda ansiedade, de todo medo, de toda depressão, de toda síndrome do pânico. Nós declaramos em nome de Jesus que toda doença, Senhor, é ilegal diante do Teu nome. O Teu nome que é um nome que cura, que restaura. Então, Pai, nesta noite, nós declaramos uma palavra de cura divina sobre os meus irmãos e que a presença do Senhor seja suficiente, que o Senhor seja suficiente para as nossas vidas e derrame o Teu fogo, Senhor, que uma medida, Senhor, de entendimento, derrame sobre as nossas vidas e que nós possamos ter, Senhor, a nossa vida aprimorada no conhecimento da glória do Teu poder e que nós possamos mergulhar em águas profundas todos os dias, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Glória a Deus, velho. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que Amém, amém. maravilha! Glória a Deus. Obrigado, pastor Alzemiro. Miro, Amém. Valeu. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua família. Nós aqui do Ministério Exército somos muito gratas por esse banquete que nós recebemos hoje, com essas instruções para ajudar os nossos respectivos esposos e aquelas que ainda não são casados, os seus futuros esposos já estão aprendendo aí como lidar com essas questões, entendendo que Amém. cada um de nós trazemos, sim, bagagens da nossa família de origem, e a gente precisa tratar essas bagagens e não colocar tudo dentro dos nossos relacionamentos para que isso não vire um acumulado de lixos e sujeiras, e aí vai caber a nós só lamentarmos por que que não está dando certo, por que que não está fluindo. Então, precisamos fazer a faxina nas nossas emoções, a faxina no nosso interior, para ver aí o que precisa ser tratado. Amém? E como o pastor mesmo já trouxe aqui, precisando de ajuda, busque ajuda. Temos psicólogas no grupo, no Ministério Amém, Exército. Jesus. Temos, se você não sente toda essa segurança, como os homens, né? Vai buscar um terapeuta, como o pastor Alzemiro, né? Para você desabafar e ele vai entender aí como é que vocês funcionam, tá? Se vocês não sentem toda essa liberdade para falar com uma psicóloga, com uma psicanalista, que seja mulher, procure então um terapeuta, um psicólogo homem. Certo, Juarez? Precisando, é só pedir ajuda. Amém. Obrigado. Não fique com você sentindo e carregando todos esses pesos desnecessários, presos em prisões emocionais, prisões invisíveis que você não está vendo, mas você se prende dentro daquilo. Então, é a oportunidade que o Pai está nos presenteando neste mês da liderança saudável, porque para ter liderança saudável, nós precisamos estar saudáveis no corpo, alma e espírito. Aleluia! Glória a Deus. Gratidão a Eu todos que tenho, estiveram eu tenho conosco. uma, eu tenho uma fala que eu sempre falo para os líderes, né? Eu falo assim, ó, não dê resultado, não dê resultado, porque eu vejo, principalmente na minha igreja, muitas pessoas funcionando, mas não dando fruto. Uhum. E a gente precisa dar fruto, sabe como? Buscando, né? Não desprezando determinados conhecimentos, a gente precisa. Eu hoje atendo gente do Brasil inteiro. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, meu Instagram é terapeuta Alzemiro Santos. Fica à vontade para seguir lá. Eu faço lives, tá? Eu tô para voltar essa semana agora. Estou esperando passar as provas da faculdade que tá sugando a minha vida. Terminando aqui, eu vou fazer um monte de relatório. É, para vocês, tem muito, na verdade já tem muitas lives lá, se vocês quiserem, tem muito conteúdo lá. Falei sobre narcisismo, falei sobre casal, ciúme, toque, bipolaridade, enfim, tem muita coisa boa lá no meu Instagram. Só de você assistir, você já vai com certeza aí entender. Lá tá um pouco mais técnico, tá, gente? Lá não tá muito o Miro, pastor, assim, sabe? Não porque é porque na verdade é uma página profissional, né? E depois que sair o meu CRP, eu vou colocar lá e se eles pegam alguma questão religiosa, eles podem me restringir, né? E não é essa a ideia. Uhum. Mas mas assim, eu sempre faço café terapia, café, fé, sabe? Café, Fé, fé, cá fé. com fé, café com terapia, entendeu? Uhum. Café terapia e todo mundo recebe algo muito importante lá. Fica a dica aí para quem quiser seguir, tá bom? Precisando, conte comigo. Obrigada. Glória a Deus por isso. Que o Senhor vos Obrigada. abençoe e vos guarde, que o Senhor faça Amém. resplandecer o rosto dele sobre vós, que o Senhor tenha sempre misericórdia de ti e te dê a paz. Graça e paz. Nosso próximo encontro falaremos sobre liderança na família. Não perca. Ô, Deus abençoe a glória. sua vida. Tá. Obrigada.